Gente, me perdoem, pelo amor de Deus, mas a blogueira de vocês perdeu o início do vídeo onde eu dou oi pra vocês, entendeu? Agradeço pelos comentários, pelos likes e pelo engajamento de sempre. E eu tenho só da história pra frente, gente, me perdoa, mas vamos pro vídeo. Mas antes, se vocês não me seguem no meu Instagram e no meu TikTok, que eu sou mais ativa por lá do que aqui no YouTube, que eu posto só 2 vídeos por semana, lá no TikTok e no Instagram eu tô sempre ativa e conversando com vocês. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, passando em algum outro lugar aqui do vídeo e aqui na descrição também, que você já clica no link e vai pra lá direto. E lembrando que a gente tem um vídeo toda terça e quinta às 6h30 da noite. Sem mais enrolação, vamos pro assunto que vocês querem saber? Então, gente, vamos por ordem cronológica, né? Eu gosto de começar do começo, não gosto de começar da metade, não. Eu me assumi uma pessoa trans, não me assumi, né? Eu fui arrancada do armário pela minha Mother Monster, sabe? E ela, tipo, meio que ela velou na cara dela, tipo, ela não queria enxergar que a filha dela era uma pessoa trans. E eu criei meu TikTok, comecei a produzir meus conteúdos, sabe? Eu tava morando com a minha avó uma temporada, porque a minha bisavó tinha acabado de morrer, então eu tava com a minha avó pra ela não ficar sozinha. E aí eu tava na casa da minha avó, comecei a gravar pro TikTok, começou a estourar meus vídeos, sabe? E aí uma querida chegou em cima da minha mãe e falou que, ai, por que que o seu filho tá com o nome de Agatha e tá gravando TikTok falando que é mulher trans? Minha mãe, o quê? Gente, minha mãe na época nem tinha TikTok, vocês viram, hoje minha mãe comenta em todos os meus TikToks, mas na época minha mãe não tinha TikTok. E aí minha mãe foi, comentou com a melhor amiga dela, que a melhor amiga dela falou, eu tenho TikTok e a gente vai ver os vídeos. E eu lembro que a minha mãe começou a ver os vídeos e ela falou que, tipo, ai, dava uma sensação nela de morte, sabe? Porque na época ela não aceitava, gente. Não adianta falar, ai, que horror, Agatha, você falar isso. Mas, gente, eu vou fazer o quê? Na época ela não aceitava, entendeu? Era o sentimento dela e cada um que sou cada um, sabe? E aí ela me mandou, gente, eu lembro que ela mandou mensagem me esculachando, apaga esse Instagram, apaga esse TikTok, você não é Agatha, a gente já conversou sobre isso, que não sei o quê. Gente, só que eu lembro que eu fui afrontosa, eu falei, amor, não vou apagar, entendeu? Eu sou quem eu quiser ser. Ah, deu um discurso motivacional. Falei que não ia pagar, que era isso, entendeu? Pra ela aceitar, que não sei o que. Ela disse que não ia aceitar, só se fosse fora da casa dela. Falei, pois bem, vou fazer meus 18, entendeu? Vou pra rua, vou bater ponto. Gente, é muito pesado eu falar isso, que eu ia cair na prostituição se minha mãe não me aceitasse como uma pessoa trans. Mas era o que tinha ali na época, sabe? Eu não ia terminar meus estudos porque, tipo, eu tava fazendo enfermagem. Eu já tava fazendo enfermagem, sabe? Mas se eu saísse de casa, minha mãe não ia pagar mais o curso de enfermagem pra mim, entendeu? Então eu não ia ter emprego, eu não ia ter formação, eu ia ter só o quê? O meu corpo pra usufruir, sabe? E aí eu lembro que eu tava conversando com umas amigas trans minhas que... moravam, que viviam dessa vida e, tipo, que eu ia ingressar, sabe? Uma nova jornada de Agatha. Ai, gente, mas enfim, chegou meu aniversário dos 18, eu tava morando com a minha avó. E aí eu vim em casa, porque minha mãe disse que queria falar alguma coisa comigo, que ia ter um bolo aqui em casa pra comemorar meus 18 anos. E aí eu lembro que eu falei com a minha tia, eu falei, tia, minha mãe não vai me aceitar mesmo, eu vou ter que sair de casa. E, tipo, eu tô fazendo 18 anos hoje. Ela falou, não, calma, não sei o que, vamos ver. E, tipo, minha tia desesperada. E eu também tava desesperada. Vocês acham que eu queria cair na prostituição, um monte de homem passando a mão em mim? Obviamente que não, gente. Era o que tinha ali na época e era o que eu ia fazer, sabe? Mas enfim. Aí a minha mãe chegou em casa mais cedo do serviço nesse dia. E eu lembro que eu tava deitada no quarto dela. E aí ela chegou, começou a conversar comigo. Ela, o que que você vai fazer agora? Eu já pensei o quê? Ela vai me expulsar de casa agora? Entendeu? Tipo, vaza daqui. Eu achei que ela ia me expulsar. Ela, o que que você vai fazer agora? Que não sei o que, você tá fazendo 18 anos, não sei o que. E aí, por fim, ela soltou a frase, então eu vou te aceitar e você pode iniciar sua transição. Gente, nessa hora eu senti assim, meu corpo levitar. Eu botei até a mão nela, falei, tá com febre? Aconteceu alguma coisa? Aí ela, não, pode iniciar sua transição, tal, eu te tirar de casa não vai ser o melhor dos caminhos, que não sei o que, não sei o que lá, tal. E na época ela era da igreja, gente, na época ela era da igreja, eu lembro que eu me transicionei, a gente era da igreja. E eu fui pra igreja transicionada assim, entendeu? Porque eu acho que Deus, ele vê o nosso coração, ele não vê a nossa carne. Mas, tipo, o pessoal da igreja muito cu, sabe? Ai, fazendo uma cara de cu sujo pra gente, tipo... E a gente passou, nesse ano a gente passou o ano novo na igreja, que a gente tinha o costume de passar o ano novo na igreja. E todo mundo... Sabe quando tava, tipo, o pessoal te tratava cheio de dedo, sabe? Tipo assim, ai, não quero falar com você, mas eu vou falar só por obrigação. Eu senti isso e eu parei de ir à igreja, minha mãe também parou, as pessoas da igreja meio que pararam de falar com ela. Ela diz que não é sobre isso, mas eu tenho certeza que é sobre isso, sobre a filha dela ter transicionado dentro da casa dela, sendo que os pastores, os líderes falavam pra ela não permitir isso, sabe? Mas enfim,
E aí eu comecei a minha transição. Lembro que na mesma semana minha mãe me levou no bazar pra eu comprar e refazer meu guarda-roupa todo. Gente, eu lembro que eu peguei um bocado de blusa, um bocado de sutiã. Peguei, não peguei sutiã, peguei porque eu não tinha peito. Peguei um bocado de blusa, peguei shortinhos e saia e cropped também. Peguei todas as minhas roupas de homem, joguei dentro de uma sacola, falei que ia dar tudo. Dei tudo pro meu irmão, porque eu tinha muita roupa de marca, sabe? Porque eu comprava as roupas e eu não usava, porque eu não gostava de usar aquelas roupas, sabe? Acabava que ficava tudo novo, aí eu dei tudo pro meu irmão. Eu até tenho, hoje em dia, que eu sou mais resolvida comigo mesmo, uma blusa ou outra, um shortinho, sabe? Porque, gente, eu amo ficar dentro de casa toda larga, entendeu? Eu amo... Isso ficou estranho, né? Mas enfim, com roupa larga, gente. Blusão de homem, shortão de homem. Ai, gente, eu amo. Esqueci onde que eu parei, gente, calma. Ah, tá, refiz meu guarda-roupa, tal. Comecei a minha transição dentro da minha casa. Então, até então, tava aquela coisa. A família meio que ficou sabendo que eu me transicionei, mas por internet, por telefone. Tipo, não mandei mensagem, oi, tô me transicionando. A partir de hoje você me chama de Agatha. Porque, tipo, praticamente a família toda já sabia que eu tava me transicionando, sabe? E aí eu lembro que a primeira pessoa que me viu transicionada, assim, tipo, do dia pra noite, foi a minha avó, porque eu tava morando com ela. E aí eu vim pra minha casa e iniciei minha transição. Comecei a usar roupa de mulher, sabe? E fui na casa dela um dia, minha tia, ai, vamos na sua avó. Eu falei, vamos, gente, ai, no início da minha transição eu era tão chata com isso, porque, tipo, se me chamassem pra comprar um pão, eu fazia cabelo, fazia maquiagem, eu colocava a roupa mais nova no meu guarda-roupa. E foi assim que eu fiz, gente, a rua da minha avó aqui do lado da minha casa, sabe? Eu coloquei um crop de novo, coloquei uma saia que eu nunca tinha usado, arrumei meu cabelo, fiz uma make e fui pra casa da minha avó. Eu lembro que, gente, quando eu passava na rua, porque, tipo, eu moro no mesmo lugar desde que eu nasci. Então, quando eu passava na rua, o povo ficava, tipo assim, meu Deus, o que você tá fazendo, sabe? E aí, oi, tudo bem? Oi, tudo... Gente, eu me achava a celebridade, porque tava todo mundo olhando pra mim, né? Querendo ou não, todo mundo tava estranhando. Do dia pra noite, irmã, sabe? E aí eu cheguei na minha avó, oi, vó, benção, que não sei o que. Aí minha avó até elogiou minha roupa, nossa, bonita esse conjunto, onde você comprou? Eu falei, não é conjunto, não. É um crop de uma saia lá, assim, não sei o que. Viemos embora. Eu lembro que no mesmo dia, o meu tio veio aqui em casa e ele... Ah, então, a sua avó, ela meio que tomou um susto, né? De você chegar assim na casa dela, você dá uma maneirada, sabe? Tipo, chega mais devagar. Aí eu, tá, pode deixar, sabe? Tipo, entendi e não entendi o lado dela, sabe? Eu tava naquela fase ali que eu queria mostrar pra todo mundo que eu era uma mulher trans agora, sabe? E eu queria que todo mundo entendesse do dia pra noite, mas... Desde sempre, eu sempre busquei informação, desde o meu início. Então, eu entendi que, como pra mim era um processo, né, me descobrir e tal, e transicionar, pra todo mundo era um processo também. Porque, tipo, querendo ou não, é minha avó, sabe? Ela me chamou de um nome, me viu de uma forma. Desde que eu era mais nova, e do nada ela me vê a Agatha mulher, sabe, com o peito lá em cima, mas enfim. Aí eu fiquei meio chateada, eu falei pra minha mãe, e nessa época minha mãe já me defendia com unhas e dentes, amor. Uma semana de transição, minha mãe já era minha secretária, minha advogada. A minha mãe, não, que não sei o que não sei o que lá, fica calma, que isso, que aquilo, que vai tudo se resolver. E aí nesse ano, Natal, a gente tinha um costume de... Era Natal ou era Ano Novo? A gente tinha um costume de fazer Natal ou Ano Novo, todo mundo junto, sabe? Então, esse ano, acabou que o Natal ia ser aqui em casa, na minha casa. E aí, minha avó ia vir dormir aqui. E aí, eu falei, mãe, minha avó vai vir dormir aqui, mas eu não vou deixar de usar roupa de mulher, não, tá? Eu não vou deixar de usar roupa de mulher, de usar o cabelo feito, maquiagem, na presença da minha avó, porque eu tô dentro da minha casa. Então, tipo, se ela tá vindo pra cá, ela tem que se acostumar com o ritmo daqui. A minha mãe falou, não, você não precisa, você tá na sua casa, né? Porque a minha avó tinha dito, né, até mandou uma mensagem, pior que eu perdi esse áudio pra botar vocês. Oi, minha filha, me desculpa, tá? Mas é porque pra avó tipo, precisa acostumar, tal. E aí meu tio tinha falado, se você for na casa dela, evita de ir com roupas assim, sabe? Tipo, vai mais discreta, tal. E aí, como ela tava na minha casa, eu falei, não vou usar roupa discreta, eu vou usar a roupa que eu uso no dia a dia. E minha mãe falou, não, você pode usar, tá, você tá na sua casa, que isso, que aquilo. Acabou que minha avó, com o tempo, é minha filha, minha neta, entendeu? Então, minha avó, com o tempo, minha avó não tem nada contra mim, eu não tenho nada contra minha avó, a gente sempre se deu muito bem, entendeu? Eu e minha avó, a gente nunca teve problema com isso. Hoje em dia, ela acaba trocando um pouquinho o meu nome e os meus pronomes, mas eu sei que não é por maldade, porque quando ela troca, ela vai lá e se corrige, sabe? Ela pede desculpa. Então, eu não acabo entrando nesse embate com ela, tipo, vó, meu nome é esse, tal, me chama de Agatha, porque é sem querer, sabe? E eu falo muito pra vocês no meu Instagram, gente, quando é sem querer, a gente sabe, e quando é por querer também. Quando a pessoa faz na maldade, quando a pessoa quer te alfinetar,
a gente vai saber. E quando a pessoa faz sem querer, a gente também sabe. Então, tipo, eu acho que nem sempre é bom a gente levantar essa militância toda, sabe? E discutir, brigar e botar o dedo na cara. Então, minha avó não tem nada contra, diva, amo muito de paixão. Minha mãe também, desde a primeira semana da minha transição, foi a pessoa que, sim, que mais me aceitou. Parecia que desde sempre eu fui filha dela, sabe? Parece que eu nunca tinha sido o filho dela. Eu lembro da primeira vez que minha mãe me chamou pelo meu nome, né, Agatha, e a primeira vez que ela me chamou de filha também. A gente tava numa loja e aí ela falou, aí eu entrei no provador. E aí o moço falou, você vai ficar aí? Ela, não, vou lá pegar outra roupa pra ela, tá? Minha filha tá aí dentro, vigia. Porque na época ela tinha muito medo, né, tipo assim, de alguém catar que eu era trans, alguém voar em cima de mim e tal. Porque tem muito disso, né, gente, querendo ou não. E eu acho que o maior medo da minha mãe era acontecer essas coisas comigo. Aí eu fiquei dentro do provador assim, ai, gente, ela me chamou de filha. Mas enfim, gente, agora pulando pra outros tipos de parentes. Primos e primas e, enfim. Gente, todo mundo engoliu, sabe? Não tive problema com ninguém. Todo mundo... Do dia pra noite, ai, Agatha, sabe? Eu tenho uns primos distantes que eles vieram passar uns dias na minha casa, passaram um dia, 2 dias aqui na minha casa, que, nossa, você tá muito mais linda agora que você é Agatha, que não sei o quê. E aí eu fiquei mais próxima da minha prima. Ai, gente, foi tudo, sabe? Só que esses meus primos, eles são distantes, sabe? E aí eu chamei eles pro meu aniversário, que eu tava fazendo um ano de transição no dia do meu aniversário, porque eu faço anos de transição no dia do meu aniversário, né? Porque eu iniciei minha transição dia 16 de novembro, que é o meu aniversário. Aí no próximo dia 16 de novembro eu fui fazer a minha primeira festa de aniversário sendo eu mesma, sabe? E aí eu chamei eles. Só que o pai e a mãe dele, não sei se é a mãe, né? Mas eu sei que o pai proibiu eles de irem na minha festa, porque agora eu era menina. Mas enfim, não tenho nada contra, sabe? Eu continuo falando com o meu primo, com os meus primos, no caso, de vez em quando. A gente sempre foi distante, a gente nunca foi muito próximo, mas quando é pra se falar assim, a gente se fala normal, sabe? Aí meus tios mais próximos, gente, minhas tias todas fingiram, tipo assim, costume, sabe? Acostumou, a Agatha agora e é isso. Eu tive problema só com o meu tio, que ele demorou um pouco pra me chamar de Agatha e entender o que tava acontecendo, sabe? Esse meu tio que veio falar comigo da minha avó. Deixa eu sentar melhor aqui pra vocês concentralizar mais, mas enfim. Teve uma vez que no ano novo de 2023 pra 2024, a gente tava brincando de queimada na rua. E aí tava a família toda brincando e tinha o pessoal da rua também. E aí, tipo, não sei se era a pessoa nova da rua, mas enfim, o povo tava tipo assim, meu Deus, quem é essa menina? Sabe? Tipo, quem é você, menina? Mas enfim, gente, aí, tipo, meu tio tava gritando meu nome morto. Vai, fulano, pega a bola, que não sei o quê. E o povo, tipo assim, o nome dela é fulano? Aí, tipo, minha irmã, não, o nome dela é Agatha. Aí eu tive que ir, gente, eu odiava fazer isso. Chegar até a pessoa e falar, então, você pode me chamar de Agatha? Para de me chamar de fulano. E eu falava assim, gente, com a voz aveludada, sabe? E aí eu, tio, não me chama assim, meu nome é Agatha, pelo amor de Deus, a gente tá no meio da rua. Aí ele ficou quieto, tipo assim, ele ficou meio assim, espantado, sabe? E aí a minha outra tia riu pra descontrair a situação. E aí a partir daí ele nunca mais trocou o meu nome, sabe? Às vezes é só a gente dar um apavoro assim de leve, sabe? Tipo, oi, não me chama assim, que meu nome não é esse. Enfim, agora, falei da minha avó, agora do meu avô. Vocês já imaginam, né, gente? O meu avô é uma pessoa de idade, o meu avô é uma pessoa mais antiga, que ele foi PQD. Não sei se ele chegou a participar da época da ditadura militar, mas enfim. Ele era fã do Bolsonaro e afins, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu fui na casa dele, eu sempre fui muito ligada na família dele, porque meu avô ele não é casado com a minha avó. Ele casou depois que teve o casamento com a minha avó, e aí a mulher dele, como, né, enfim, eu chamo ela de tia, considero ela uma tia. E ele teve filhas depois do casamento da minha avó que são mais novas que eu. E eu considero elas primas. A gente se considera prima, por mais que elas sejam minhas tias também. Cresci com elas, sabe? Eu cresci indo pra casa delas, brincando de Barbie com elas, porque elas eram da minha idade, sabe? E meu avô sempre viu eu brincando de Barbie, a mulher do meu avô, minha tia, sempre viu eu brincando de Barbie e ninguém nunca falou nada, sabe? Só quem falava mesmo era minha mãe, que achava ruim, e me proibia de ir pra lá pra eu não brincar de Barbie. Mas eu dava migué dizendo que ia brincar de Max Steel. Coitada dela, né, gente? Mas, enfim, depois que eu me transicionei, no Natal mesmo, no Natal eu me transicionei e fui na casa dele. Ele ficou meio espantado assim, porque eu cheguei na casa dele de short cropped e cabelo escovado, sabe? Ele ficou meio assim, não falou muito direito comigo, tipo, Deus te abençoe, e não foi, tipo, não, a gente não bateu aquela conversa que a gente batia antes de eu me transicionar, sabe?
E aí a família dele toda me apoiou, tipo, toda falou comigo, continuou falando comigo normal, tal. Aí, mas o meu avô foi um processo mais demorado, sabe? Tempos depois a gente brigou, porque ele nunca me chamou de Agatha e nunca me chamou de neta, nunca me considerou uma mulher, então a gente acabou discutindo, sabe? Eu não sei, a gente teve uma briga feia depois de uma festa, porque ele tava me chamando pelo meu nome morto, e eu dei um grito, porque eu falava Agatha, e ele, não sei o que, não sei o que lá, fulano, eu, Agatha, não sei o que, não sei o que lá, fulano, eu, Agatha, meu nome é Agatha, você vai me chamar de Agatha. Ele começou a gritar, não, pra mim é fulano, que não sei o que não sei o que lá, e eu gritando, não é Agatha, então você não se dirige a palavra a mim, que não sei o que, não sei o que lá. E aí ele ameaçou me bater. Ai, gente, nessa hora eu fiz a coisa mais errada do mundo. Gente, quando um louco, ou enfim, não dizendo que meu avô é louco, mas quando alguém ameaçar bater em você por preconceito, você não faz isso, gente. Mas eu falei, bate então. Bate que eu quero ver. Ai, acabou que não deu em nada, gente, porque ele tava sob efeito alcoólico e a gente tava no carro. Então, ele não ia parar o carro pra descer, pra gente brigar, sabe? Então, acabou que a gente foi embora e tal. A gente ficou meio assim, distante. Depois, a gente foi meio que se reaproximando, mas ele nunca me respeitou como Agatha. Nunca me chamou de Agatha. A gente sempre teve esse desentendimento, sabe? Ele, depois que eu me transicionei, deu mais uma afastada de mim. Então, a gente nunca teve essa proximidade de neta e avô, igual eu tinha com ele antes de me transicionar. Então, depois, de tempos depois que a gente fez as pazes e se falávamos normal, a gente brigou de novo, recentemente, né? Mas enfim, porque ele não me aceita. Gente, só um adendo aqui, eu não briguei com meu avô de novo porque ele não me aceita. Eu nem briguei, né? Tipo, me afastei porque ele não me respeita, sabe? E vocês sabem que ninguém é obrigado a aceitar a gente, mas respeitar todo mundo é obrigado, porque se a gente respeita o próximo deve respeito sim a gente. E acabou que minha mãe discutiu com ele porque ele não me aceita e foi lá, botou a cara por mim. E acabou que minha mãe tá sem falar com o pai dela. E, enfim, né, gente, eu não vou pegar essa culpa pra mim. Falei pra ela, eu não acho que eu sou culpada, porque eu poderia muito bem ter chegado e me defendido das transfobias do meu avô, mas ela não deixou, ela quis pegar esse papel e me defender. Então ela tá sem falar com o meu avô. Eu já não falava muito com o meu avô. Agora, depois dessa confusão toda, eu também não tô falando com ele, sabe? Mas a minha mãe tá sem falar com o meu avô, no caso o pai dela, né? Porque ela foi lá e me defendeu. Então, hoje eu acho que eu só tenho um problema na família com o meu avô nessa questão. Porque todo mundo me chama de Agatha, todo mundo me respeita, sabe? Podem até falar meu nome morto ou me tratar como ele, dele, nas minhas costas. Mas eu não tô sabendo, então pouco me importa, sabe? Mas da minha frente diretamente, nunca sofri preconceito de ninguém da família, tirando o meu querido avô. Mas esse vídeo não é um ataque a ele nem nada, sabe? É só pra explicar pra vocês mesmo, porque vocês perguntaram, como é a sua relação com a sua família? Como você fez pra sua família te aceitar, tal? Porque sempre eu posto com um parente meu, e vocês veem que eu tenho uma relação muito boa com todos os meus parentes, sabe? Tipo, não tenho problema com ninguém. Só com o meu avô que deu esse embate mesmo, sabe? E o que eu digo pra vocês é, gente, eu já cansei de pedir, eu já cansei de implorar pro meu avô me respeitar como Agatha. Ele não quer, então a gente se afasta, sabe? Então o conselho que eu dou pra vocês é esse, gente, não vale a pena vocês ficarem batendo cabeça, vocês ficarem discutindo, vocês sabem? Só se afasta, sabe? Tipo, vai fazer bem pra você sair daquele ciclo tóxico, sabe? Porque, querendo ou não, a família é uma maravilha, mas a família também adoece a gente, sabe? Porque muito tempo que meu avô não me aceita, tipo, me transicionei em 2022. Estamos em 2025. De 2022 a 2025, sempre que eu bato de frente com ele ou vou na casa dele, eu sofro transfobia, ou que ele vem aqui na minha casa, eu sofro transfobia. No dia do meu aniversário, eu sofri transfobia, sabe? Ele me chamando de filho na frente de todas as minhas amigas, isso foi humilhante. Mas eu sei a mulher que eu sou, sabe? Então, tipo, a minha mãe sempre gostou da paz na família toda, né? Então, tipo, sempre juntava todo mundo. Então, quando tinha eventos que o meu avô ia estar, ou principalmente na casa dele, eu pensava assim, será que hoje eu tô afim de sofrer transfobia? Aí se eu tivesse com cabeça boa no dia, tipo, hoje eu não vou achar ruim, não. Por mais que eu não estivesse me respeitando naquele momento, eu ia pra casa dele, sabe? Ficava lá, ele me chamava de ele, de fulano, na frente de todo mundo e eu ignorava. Agora, nos dias que eu não tava bem, que não ia entrar a transfobia bem na minha cabeça e eu ia engolir normal, eu falava, eu não vou, entendeu? E eu percebi que eu não preciso passar por isso, tipo,
ele lá e eu cá. Então foi esse o vídeo, amigas. Se vocês gostaram, se vocês assistiram até aqui e gostaram, deixa o like de vocês, comentem aqui embaixo pra eu saber a opinião de vocês sobre os vídeos, o que vocês estão achando, próximos temas de vídeo também, se vocês quiserem dar ideia. Minhas redes sociais estão todas aqui e na descrição. Lembrando que a gente tem vídeo toda terça e quinta às 6h30 da noite. Então é isso, amigas. Um beijo, deixa o like de vocês aqui pra ajudar a blogueira favorita de vocês.